Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Coder e nesse vídeo eu quero falar especialmente com os iniciantes. Essa é uma dica que não necessariamente vai servir apenas para os iniciantes, mas sem dúvida ela é fundamental para qualquer iniciante. Recentemente eu estava lendo a documentação do Rust, eu gravei um vídeo de Rust, inclusive estou devendo um segundo vídeo que eu vou gravar em breve, né? Muita coisa ao mesmo tempo, hoje mesmo aqui está bem puxado. Mas, de qualquer forma, tem um trecho da documentação que eu quero trazer à tona aqui, porque traz exatamente o ponto que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar aqui a minha tela, e eu passei recentemente, por isso que eu lembro muito desse parágrafo aqui, tá? Então, ele está explicando aqui nesse contexto, né, da documentação, logo no início da documentação, ele está explicando o Olá Mundo, e tem esse parágrafo. Ele coloca aqui, ó, segundo, println com o símbolo da exclamação é chamado de macro, certo? Um macro do Rust. Se fosse chamado uma função ao invés do macro, você escreveria println sem o uso da exclamação. Nós iremos discutir macros em mais detalhes no capítulo 19. Caramba, ele está no primeiro capítulo e está dizendo que vai discutir macros só lá no capítulo 19, certo? E aí ele diz o seguinte, ó, por enquanto, simplesmente saiba que quando você usa a exclamação significa que é um macro, ao invés de uma função normal. E eu tenho certeza que para muita gente isso irá gerar uma angústia muito grande, tá? E aqui, voltando para a tela cheia, na verdade, a gente vive num tempo, e isso acontece comigo também, que a gente quer tudo para ontem. Então, eu fiz um pedido, por exemplo, de um novo computador ou de um celular. Todo dia eu vou lá, dou um F5 no Mobeito para ver se teve alguma atualização, né? E quando recebe a notificação de que saiu para entrega, é um dia feliz, né? Porque ninguém quer esperar 3 dias, 4 dias para obter, por exemplo, alguma coisa que comprou. Todo mundo quer a jato e por isso que eu também deixei de comprar coisa na China. Demorava 2 meses para chegar, né? Então eu acabei nunca mais comprando nada lá porque a demora é muito longa. Mais um que diz respeito a estudo, e todo mundo é iniciante em alguma área. Seja porque você é um programador experiente, começou a aprender música, ou você é um músico e está aprendendo programação, ou você é um programador e começou a estudar inglês, todo mundo é iniciante em alguma coisa. E se você tratar o desconhecido como seu inimigo, né, tudo aquilo que você não conhece, você simplesmente trava, porque é aquilo que você não conhece, você tem que conhecer aquilo para ir para frente. Muitas vezes, aquele conhecimento novo, né, que está dizendo o seguinte, ó, você só vai ver isso lá no capítulo 19. Por enquanto, saiba que o nome disso é macro e o nome disso aqui é função. Mas você não precisa entender nesse momento o que significa macro. Muitos alunos travam por conta disso. Eu até escrevi uma frase aqui no planejamento desse vídeo que é o seguinte, ó, abrace o desconhecido e deixe ele ser seu amigo. Principalmente quando você está aprendendo alguma coisa. Quando eu estava aprendendo inglês, eu comecei a assistir seriados em inglês, com legenda em inglês, boa parte daquilo que estava sendo dito eu não entendia. E se eu fosse parar para entender cada palavra, se eu fosse parar para ficar voltando, para tentar entender todas as frases de um determinado filme, seriado, eu me lembro que o primeiro filme que eu assisti com legenda em inglês foi Máquina Mortífera, no DVD. E quando saiu o DVD, né, do VHS para o DVD, e você tinha a possibilidade de escolher as legendas, caramba, aquilo ali foi uma maravilha, entendeu? Aí eu me lembro que tinha um DVD do Máquina Mortífera, tinha 2 lados do DVD, se eu não estou enganado. E aí eu me lembro que eu colocava e ia assistindo, porque eu já tinha assistido o filme, e eu me lembro que boa parte eu não entendia, mas isso não me travou de forma nenhuma. E com o passar do tempo, não é muito fácil você ver os progressos de um dia para o outro. Principalmente uma coisa como o inglês, como programação. Programação até no começo ali você vê alguns progressos, depois de um tempo fica mais difícil você ver esse progresso no micro, né, no diário. Você vê mais progresso depois de algumas semanas, de meses estudando, não é algo extremamente rápido. Então, às vezes você não vê um progresso de forma muito rápida e acha que você está parado, não está evoluindo. E qualquer novo termo, qualquer novo conhecimento que você não conhece, isso te causa um estresse, isso pode causar um estresse ou mesmo pode te travar de uma forma que é muito ruim. Então, uma das coisas que eu digo é não seja inimigo do desconhecido. Por exemplo, tem momentos que eu digo, ó, pessoal, tem esse tema aqui, por exemplo, eu gravei um vídeo recentemente e eu falei, ó, aqui o this, né, dentro do JavaScript, ele se comporta diferente dentro de uma arrow function, ele se comporta diferente dentro de uma função.
E aqui não faz tanto sentido me aprofundar nesse tema, porque não faz sentido aqui nesse momento eu estar falando sobre isso. Mas se lá na frente a gente precisar desse conhecimento, eu vou parar e vou aprofundar um pouco mais e explicar isso. E muitos alunos ficam extremamente chateados, ou não, eu diria extremamente, mas ficam chateados e isso gera um estresse adicional. Mas entenda, você está começando a programar em uma determinada linguagem, você está começando a dominar uma tecnologia, muitos termos não serão conhecidos, muitos conceitos não serão conhecidos, e isso não é um problema. Foca naquilo que você está vendo, foca no presente e não tanto no futuro. Ou seja, o capítulo 19 do Rust, que ele vai explicar macro, é o futuro. Então, se você focar no presente, se você focar naquilo que você está estudando, lê com calma, lê as entrelinhas, não tentar passar de forma apressada e aí você acaba pulando alguns conceitos essenciais. Lê com calma, passa aula por aula, exercício por exercício. Vai chegar um momento que você vai entender um conceito que eventualmente foi mencionado, mas que não foi explicado. Então, é muito importante você abraçar, digamos assim, o desconhecido, né? Ter ele não como inimigo, mas como ali um amigo que você vai colocando ali de lado. Não precisa conversar muito com ele, vai focando naquilo que é mais importante, que é exatamente o presente, aquilo que você está estudando, e no seu devido momento você vai lá na frente aprender conceito que foi eventualmente mencionado. E quando você voltar e olhar novamente um determinado conteúdo que o cara cita um nome, por exemplo, com a closure. Por exemplo, em JavaScript, função é uma closure. E aí você, rapaz, eu já sei o que é closure, então quer dizer que funciona dessa forma, dessa forma. Exatamente. Se eu falar isso e você não entender o que é uma closure, não tem necessariamente que você parar o que está fazendo para entender o que é uma closure, que muito provavelmente pode trazer mais confusão do que esclarecimento. Vai um passo de cada vez. Não dá para a gente pagar um Sedex e ter um produto no outro dia de manhã na sua casa, né? Do ponto de vista de educação, você realmente vai ter que passar pelos processos, precisa ter paciência, e se você não tiver paciência, isso vai atrapalhar os seus estudos, e se você travar sempre que se deparar com algo desconhecido, você também terá uma dificuldade muito grande de progredir, até porque isso eu acho que traz uma carga emocional desnecessária. O aprendizado já tem seus próprios desafios. Se você lidar a incerteza, se você lidar com o desconhecido de uma forma não legal, isso provavelmente vai gerar mais dificuldade do que o próprio conhecimento já vai trazer por natureza. Então, eu espero que tenha feito sentido o que eu quis dizer, certo? Eu tenho, de forma recorrente, alguns alunos, de vez em quando, reclamam que eu cito alguma coisa e digo que eu vou falar mais na frente, mas faz parte, né? Nem sempre você precisa ver tudo antes para depois ir para frente. Você tem que ir vendo uma coisa de cada vez. Quando chegar no momento certo, aquele conceito será introduzido e vai fazer sentido. Quando você voltar a ver novamente o conteúdo básico e for feita uma referência de um determinado conceito, sem dúvida aquele conceito já foi aprendido, vai ficar muito mais fácil de entender. Então é isso. Esse é o meu recado para os iniciantes. Espero que tenha feito sentido para você e nos vemos no próximo vídeo e até lá.